Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. A paz do Senhor. Líderes, pastores, irmãos, cristãos, jovens, adolescentes, missionários, missionárias, em todo o globo terrestre, aonde estiver um salvo de Deus, um filho de Deus, e também aquelas pessoas que não são da comunidade da fé, dos evangélicos, dos protestantes, mas que também amam a palavra de Deus, amam ouvir a palavra de Deus, que o Senhor toque nos vossos corações para viver essa verdadeira fé juntamente conosco. Mas aqui fica nosso carinho, nossa gratidão aos que espalham as mensagens pelo YouTube, pelo TikTok, nas gravações, nos telões aí das igrejas. Nossa gratidão ao Pai Eterno e a todos os senhores e senhoras. As crianças, os jovens, adolescentes, nosso abraço, nosso carinho a todos, em nome de Jesus. Comigo o pastor Wagner, professor César, o diácono Nilton, o Lucas, Caio, juntos formamos a EBD Online para abençoar a sua vida, o seu lar e aumentar a sua fé pela palavra. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Vamos orar com o Nilton, dando início. Soberano Deus, Pai Eterno, Pai Santo, nós queremos te agradecer nesta oportunidade, Senhor, pelo privilégio de aqui estarmos, meu Pai, em mais uma aula. Meu Deus, que Tu venhas usar o Teu servo, o pastor Osiel, meu Deus, nessa ministração desta aula, e que vidas, meu Pai, possam ser impactadas, meu Pai, a ouvir, a assistir essa aula. Fica conosco, tome em Tuas mãos, Senhor, o Teu servo, continue nos abençoando, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, já estamos na lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esté. Olha que temática bonita, né? O plano de livramento e o papel de Esté. O perigoso plano e o temor de Esté. Mardoqueu convence Esté. O plano, Esté entra à presença do rei e propõe um banquete. As duas passagens bíblicas, capítulo 4, 5 a 17, capítulo 5, 1, 3, 7 e 8. Vamos à leitura de Esther 4, 5 e 17. Aliás, verdade prática, né? Já ia esquecendo aqui. Isso, a verdade prática e o texto áureo. Texto áureo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Quando nós estudamos qualquer teologia sobre Deus, um livro de teologia sobre Deus, o prolegômeno, em especial, a parte da teologia sobre Deus, nós entendemos que Deus, ele não pode ser estudado, ele não é objeto de análise, porque ele está além da nossa capacidade humana, da nossa ínfima capacidade, né? É esse Deus que nós compreendemos que ele é grande, que ele é poderoso. 1 Reis 8, 27 diz que até os céus dos céus não podem conter. Aí você vê a transcendência de Deus. Paulo diz que nele vivemos, existimos e somos a imanência de Deus. E nós procuramos, ainda na nossa ínfima compreensão, mas pelas passagens bíblicas, ela relata os atributos de Deus, os comunicáveis e os incomunicáveis. Aí você, quando eu leio essa parte, agora isso aqui só presta para crente, irmão. Quando eu leio essa parte da teologia, que aí eu vejo, Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é autoexistente, João 5, 26. Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é imutável, Deus é amor, não é isso? Aí você vai lendo tudo isso, sabe qual é a conclusão que eu tiro, professor César?
que quem espera nesse Deus nunca será decepcionado. Não é assim? Então, quando você for estudar a teologia e esses atributos, há várias nomenclaturas: comunicáveis, os incomunicáveis, aqueles, eles chamam de qualidades, não é isso? Só que nós sabemos que Deus é muito mais que isso. É muito mais. Mas é apenas uma forma de, quando você abre o Salmo 90, de eternidade a eternidade tu és Deus. Quando você abre a sua Bíblia, que o próprio texto aqui de Isaías, nunca com o ouvido se ouviu, nem se percebeu, nem se viu com os olhos, um Deus que trabalha para os que nele esperam. Isso é o Deus que nós servimos. Então, as páginas da Bíblia, elas trazem para nós, de forma segura, a grandeza desse Deus, a majestade desse Deus e a soberania. Deus é soberano. Nós estamos aqui, eu quero dizer a todos os crentes, em especial os assembleianos, saibam que Deus é soberano. Quando nós lemos Eclesiastes 3, muita gente interpreta aquilo errado, mas quando a Bíblia diz tudo tem seu, é que lá na eternidade, quando Deus foi projetar a eternidade e o mundo, Ele já criou o dia do meu nascimento e também o dia da minha morte, como o seu também. Então agora imagine, viver confiando nesse Deus onipotente, onipresente, nesse Deus eterno, imutável, é você saber que está seguro nas mãos dele. É você saber que não há acaso na sua vida ou casualidade, não há fatalismo na sua vida. O que há é um projeto de Deus para o nosso bem. E entenda bem, Paulo diz, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o quem? Para o bem daqueles que amam a Deus. O que o Paulo estava dizendo, no 29 ele diz, para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Qual é o alvo de Deus? É nos colocar no nível de Cristo e nos dar a verdadeira vida eterna. Então, querido irmão, você se assusta porque você quer. Você fica amedrontado porque você quer. Você fica desesperado. Olha, bota para cá, Caio, eu só estou começando. Se todo crente tivesse consciência da soberania de Deus, nós não íamos precisar de culto de libertação, de culto de vitória, de tarde não sei de quê, de noite profética. Nós não íamos precisar de nada, porque eu já sei que tudo está como? No controle dele. Já tudo foi traçado. O que eu preciso é só viver à vontade. Meu Deus do céu. É por isso, bota para cá, Caio, bota para cá. É por isso que esse pessoal, eles nos acusam de frenéticos, de loucos, de desesperados, de crente que parece que não tem confiança. Porque se eu sirvo ao Deus que é glorioso, ao Deus que está no controle, eu vou fazer como? Eu vou viver como? Tranquilo. Salmo 46, aquietai-vos. E como é que tu é Deus e tu anda desesperado? Ah, pastor, é porque tem uma crise na minha vida. Nosso Deus é Deus de crise. Nosso Deus é Deus de crise. É isso que o livro de Esther quer mostrar para nós. Ah, mas é porque a vida é uma incógnita. A gente não sabe, a gente que é crente sofre. A gente que é crente ora. Eu não sei por que eu sou puro, eu sou fiel e vem luta. O livro de Jó. Por que o justo sofre? Mas mesmo o justo sofrendo, Jó disse, eu sei que o meu Redentor... Nós precisamos aprender a ser crente, meus irmãos. Fala isso, senão o povo não vai ouvir. Apesar das crises, o projeto dele vai ser cumprido. O projeto dele vai ser cumprido, nem se a linha estiver torta, nem se a noite escurecer, ou se a noite virar dia, é assim ou não é? Ou se ele manda urubu, eu não sei, eu sei que vai se concretizar, porque Deus é Deus. Deus disse para Paulo, não temas, Paulo, está lá em Atos 18, como você deu testemunho de mim, eu vou te levar perante César. E quando Paulo chegou em César, olha os trancos e barrancos. Paulo passou naufrágio, Paulo passou perseguição, o navio quebrou, mas Deus disse que ele ia. Então se Deus disse que tu vai chegar, tu vai chegar.
Agora, o mais importante não é saber se tem carro, se tem Fusca, não é saber se está rico, se está pobre. O mais importante não é saber se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, se é culto, se é analfabeto. O mais importante é saber se está na mão, porque se estiver na mão de Deus, eita, se tiver na mão de Deus, tu chega. Se tiver na mão de Deus, bota pra cá, Caio. Se tiver na mão de Deus, pode ter o invejoso, pode ter o caluniador, pode ter o falso, pode ter o crítico, pode ter aquele que na verdade te odeia, aquele que quer ver tu no fracasso, pode ter o Nabucodonosor, pode ter o Amã, pode ter o faraó, pode ter o cão, pode ter o inferno, pode ter o Zé Pilintra, pode ter o sete facadas, pode ter o demônio de um só olho, pode ter o olho gordo, pode ter o olho magro, pode ter o pé inchado, pode ter a carranca, pode ter a ferradura de cavalo. Se tiver na mão de Deus, tu chega. É assim ou não é? Se tiver na mão de Deus, é só vitória. Não é assim? Agora, veja bem, isso aqui é para quem entende a soberania de Deus. Nós aprendemos isso com Ruth, não foi? Nós aprendemos isso com Noemi. O Senhor é Deus e Ele faça como Ele. Eita! Nós aprendemos isso na Bíblia. Essa teologia de viver a soberania de Deus, ela não veio com o calvinismo, ela veio com o judaísmo. Os judeus acreditavam que tanto o bem e o mal vinham de Deus. Essa mudança ela acontece quando Israel vai para a Pérsia, é nesse período aqui. Eles vão tendo para o cativeiro, quando eles chegam no cativeiro vão tendo contato com outras culturas, e aí entra o dualismo, aquela briga da força entre o bem e o mal. Aí um dizendo é a força do diabo e outro é a força de Deus. Mas para os judeus, tudo é só uma coisa. Tudo vem de Deus, o bem vem de Deus, não é isso? E o mal. É claro que ele não está falando do mal pecado, não é isso? É mal consequência. Então eles dizem que isso vem de Deus. E nós estaremos falando sobre isso. Então a lição diz: nunca se ouviu um Deus que trabalha para os que nele confiam, espera. Para quem espera em Deus. Aí quem espera em Deus, Salmo 40, eu esperei com paciência. Aí pronto, e ele fez o que é isso? Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. É esperar mas só espera com paciência quem tem confiança. Salmo 125, não é isso? Os que confiam no Senhor, como um monte que não se abala, nada lhe abala. Aí quando você vai para o Salmo 121, eleva os meus para onde? De onde me virá? O meu socorro? O que fez o quê? Pronto. Aí você vai vendo no Salmo 126, da mesma forma, Israel canta, porque confiou no Senhor. Então essa lição, ela quer mostrar para nós que não há fracasso, não há destruição, não há decepção, não há fatalismo para quem vive confiando na soberania de Deus. É isso, se você confiar na soberania de Deus, irmão, o que nós devemos fazer é ficar tranquilo e contente. Pronto, pode deixar o barco quebrar, pode deixar a tempestade vir, pode deixar a enchente vir, pode deixar, mas você está na mão de quem? De Deus, pronto. Foi isso que Jó disse para a mulher dele. E foi isso que Jó, quando perdeu tudo, ele disse, no primeiro 20, 21, no saí, no voltarei, bendito Deus. Ele me deu, pronto, soberania aí pronto. Aí quando ele compreende mais no meio da prova, no 42 ele diz, eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos serão frustrados. Então pronto, irmão, essa é a mensagem bíblica, ok? Então, a verdade prática. É nós mesmos, é nos momentos dramáticos da vida. É nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Primeiro, é claro que essa verdade prática, o autor está querendo situar a crise. Mas nós não aprendemos, ou seja, nós não somos salvos em Deus porque estamos em uma crise. Só vence grandes crises quem já conhece a Deus. Vocês entenderam? Ou seja, a crise, ela intensifica ainda mais a nossa confiança em Deus. Veja que Noemi, ela era crente em meio à crise. Ela disse, me chamem não de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me amargou. Mas em momento algum ela está desfazendo de Deus, ela está negativa com Deus, ela está dizendo, eu aceito a vontade dele porque ele é quem? É quem manda. É isso que é crença.
É isso que é crença. A crença verdadeira, e essa teologia aqui do sofrimento, Soren Kierkegaard, ele trabalha muito isso, mas nós queremos dizer que o sofrimento não traz salvação para nós. O sofrimento não traz justificação para nós. No sofrimento, eu vou encarar ele na certeza de que o bom pastor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque, pronto, tu estás comigo. Veja que Noemi, no sofrimento, pronto. Até o Eli, ele disse, quando o profeta chegou, Deus vai acabar contigo. Quando Samuel também disse o que Deus havia falado para ele, ele disse assim, o Senhor é Deus, e ele faça como ele quer. Como ele quer. Aí, falei. Na crise, você tem duas escolhas. Ou chutar o balde e apostar no incerto, ou confiar naquele que você conhece. Que você conhece. Por isso que Paulo disse assim, Romanos 8, que diremos pois destas? Se Deus é por nós? Aí ele diz, nada me separará. Mas ele, quando fala do amor de Cristo, ele já sabia da dimensão desse amor. Porque é o seguinte, não adianta eu buscar Deus na crise se eu não conheço Deus. Porque pode ser que eu queira Deus só para ele me livrar daquela crise. E quem conhece Deus, ainda que não seja livrado da crise, porque muitos crentes morreram em crise, morreram em luta, lá em Hebreus 11:33, morreram na fé, morreram perseguidos e morreram até de fome. Mas eu pergunto, a crise apagou a chama que tinha para com Deus? Porque o conhecimento sobre Deus era maior do que a crise. Então é isso que o crente tem que fazer, ok? Então, no momento da crise, como é? Leia aí de novo. Olha, no momento da crise. É nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Pronto. Pois é. Aí você já tem aquele conhecimento. Quando a crise vem, você permanece mais firme, porque você sabe que Deus é contigo. Não é assim? Não, eu estou na luta. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando Davi volta, que Ziclag está destruída, ele tinha 600 homens valentes, mas aí a maioria choraram e queria matar Davi. Mas a Bíblia diz assim, Davi se fortaleceu é assim. Ou seja, na crise Davi, porque Davi chorou também ou não chorou? Chorou. Davi sentiu a crise ou não sentiu? Mas no meio da crise ele buscou quem? Pronto. Equilíbrio. Os outros não tiveram equilíbrio. Queriam matar Davi. Aí Davi, a Bíblia diz, consultou ao Senhor. Vamos lá, pastor Wagner. A leitura de 4, 5. Capítulo 4, versículo 5 de Esther em diante. Isso. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo o Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera, que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir, para mostrar a Esther, e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther, é Ataque ou é Ataque? Ataque. É Ataque mesmo, né? Esther Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei, bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu, que tornassem a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus,
Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe que se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esté, que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Muito bem. Aí nós temos algumas expressões que fala de atar ou ratar para esse nome. Qual é o verso aí? 6, não é isso? Ataque, não é isso? Então você tem a expressão no hebraico ataque, ok? Alguns falam de ratar, mas a expressão hebraica é essa mesmo, ok? Rataque, né? Essa é a expressão, né? Aí quando você atenta para esse texto aqui hebraico, está dizendo isso, ok? Rataque, né? Ataque. Assim, não é isso? Porque aqui nós temos, aqui ó, rataque, ok? Rataque, né? Eu vou só colocar aqui, né? Transliterado, fica melhor. Rataque. Calce aqui, não é isso? Ó, rataque. Esse é a verdadeira pronúncia, né? Do texto em hebraico, ok? Muito bem. A leitura que o pastor Wagner fez está falando sobre, o capítulo trata sobre a decisão de Esté. Agora é tudo ou nada. Eita, essa aqui é bonito. Ou tudo ou não. Ou tu desce ou tu sobe. Ou tu entra ou tu sai. Mas Deus não trabalha na oscilação. Ou é ou não é. Por isso que lá em 18 não existe, como é que a gente diz? Meio termo, indecisão. Ou é ou não é. Josué 24:15 ele diz: vocês escolhem que vocês querem servir, mas eu e a minha casa nós vamos servir a quem? Porque ficava um monte de gente no Israel, uma hora Deus, uma hora adorando o outro Deus. Aí o Josué viu aquela molecagem, ele disse: vocês é quem sabe, porque é um direito da pessoa. Tem crente que é assim, uma hora está aqui, outra hora está aqui, uma hora está na Assembleia, outra hora está na Batista, uma hora está... Mas pronto, fica mudando. Você tem direito de mudar para a igreja que você quiser, mas também você não pode tomar uma incerteza, ou é ou não é, ou fica ou não fica. É assim, rapaz. Elias disse a mesma coisa. Elias não ficou esculhambando Baal, não. Baal é vagabundo, Baal é cachorro, foi? Baal não presta. Ele disse: olha, vamos saber quem é? Que é Deus. Está aqui um novilho, simples. Nós temos 2 novilhos. 2 novilhos. E aí é o seguinte: Baal é Deus? O meu Deus é Deus? Então fazer o seguinte: bota 2 novilhos e não meta fogo. Bota no altar e não meta fogo. Mas o Deus que responder com fogo, esse aqui é Deus. Aí ele disse: se Baal for Deus, segue-o. Se meu Deus for Deus, então venha para cá. Quando Moisés desce do monte, ele viu que o povo não era digno das tábuas, ele jogou as tábuas. Esse povo não merece a Torá, não merece a palavra, não merece os mandamentos. Quebrou as tábuas. Agora, quando ele chega, que ele vê a multidão no pecado, ele só dá um grito e diz: quem é do Senhor, venha para cá. Esse é o chamado. Quem quer servir a Deus, obedece o quê? Ao chamado. Então o pastor não precisa estar esculhambando ninguém na igreja, não precisa estar falando de Deus de ninguém. É assim ou não é? O que você tem que falar é do Deus que você serve, que é o Deus verdadeiro. Fale do Deus verdadeiro e diga: olha, se você quer ficar com esse Deus aí, fique, é seu, você fica. Se você acha que vale a pena, quando Paulo chegou lá em Atenas, Atos 17, agnostoteô, ao Deus desconhecido, ele diz: olha, vocês estão adorando esse Deus aqui desconhecido. Esse desconhecido, frente aos deuses tudinho que vocês têm, é o meu Deus. Aí ele disse: como é o seu Deus, Paulo? O Deus que fez o céu,
o Deus que fez a terra, o Deus que fez o homem, nele vivemos, existimos e somos. Esse é o meu Deus. Uns creram e outros não, então pronto. Mas Deus não quer você na indecisão, ou você é ou não é. Lá em Mateus, Jesus Cristo disse para os judeus, 23, vocês nem entram e nem deixam os outros entrar. Rapaz, bota para cá, Caio. Irmão, tem um bocado de pastor e teólogo velho, isso é vergonha, que está desviado. Aí ele fica dizendo que não crê em milagre. Ele fica dizendo, olha, você está sendo um instrumento do diabo para atrapalhar a fé de muitas pessoas. Mas eu tenho um recado de Deus, bota para cá. Eu tenho um recado de Deus para o Brasil e para todos os crentes. Olha, é o seguinte, se tu quer comer lama, se tu quer se misturar com porcos, como disse o próprio Pedro, vá para lá. Tiago, vá e fique no vômito deles. É assim ou não é? Ele está vomitando enquanto pregava, era dizendo que Deus era bom, que Deus era amor, que Deus fazia milagre, e agora está vomitando tudo, cuspindo no prato que comeu. Então eu vou te dar um conselho, irmão: viva com quem tem fé e com quem acredita em Deus, mas também é uma decisão sua. Se você quer seguir um cego, essa é a linguagem de Cristo, né? Nós não estamos falando de cego, pessoas deficientes, nós estamos falando de, metaforicamente, como Jesus disse, deixa o cego guiar. Aí o que acontece? Vão cair aonde? No abismo. Foi isso que Jesus disse. Então é simples, não precisa criar banca não, precisa criar não. Tem gente que fica em podcast, em debate, e é isso e aquilo, isso aqui está errado. Irmãos, não tem coisa melhor do que você ter a certeza da salvação e do Deus que você adora. Eu não ando indeciso, porque Paulo disse, eu já sei em quem eu tenho. E naquela época tinha um panteão grego ou não tinha? Tinha vários deuses ou não tinha? Tinha vários livros judaicos que tentavam explicar outras coisas. Mas aí o Paulo disse, ainda que um anjo desça do céu, eu já tenho o evangelho. Eita, glória a Deus. Então vamos lá. Observe que o que o pastor leu é a decisão de Esté. O Mardoqueu ou Mordecai, como nós colocamos aqui, quando ele sabe de três coisas: da ordem do rei, o decreto do rei, o dia da morte, estava tudo decretado ou não estava? Ele entrou em aflição. Mas por que Mordecai, pastor Aziel, entrou em tristeza? Qual foi a causa da tristeza de Mordecai? Simples, Mordecai era judeu, Mordecai tinha conhecimento de duas coisas: do plano maléfico de Amã e também da ligação que ele tinha com o rei. Os dois, quando assinaram o decreto, foram beber cachaça, mas também a tristeza desse homem aumentou, porque ele sabia que ele era a causa disso. Ele sabia que ele era a causa. No 3:4, vê bem aí, olha no verso 3:4, vamos lá. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam. Está vendo? Porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então ele sabia que a causa de tudo isso é porque ele era judeu e ele havia declarado a sua origem. Nós já explicamos aqui na nossa aula passada o que é judeu, Yehudi, Judá. Nós já explicamos aqui o que é israelita. Não vamos entrar. A causa, irmãos, olhem para cá. Quando você abre a boca e diz assim, eu sou crente agora, eita rapaz, vem levante de todos os lados. Quando a pessoa diz assim, eu sou servo de Deus, Jesus disse em Mateus 10, 22 em diante, por causa do meu nome sereis odiados, vocês serão perseguidos. Mateus 5, 11, 12, e mentindo vão dizer todo mal contra vós. Então, a Mardoqueu, pela fé, e ele não adorava Amã, que queria ser tipo um semideus. Aí eles criaram o quê? Ele criou o quê contra Mardoqueu? Um ódio. Que? Raiva. E aí quando ele cria toda essa raiva, ele diz, eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar esse povo viver na terra. Tem gente aí, bota para cá, tem gente que só porque nós carregamos a fé em Cristo, o nome de Cristo, ele nos odeia. Mas eu quero dizer uma coisa, tu pode nos odiar, pode criar lei contra nós, pode tentar nos varrer da terra, pode matar crente. Era assim no Coliseu, era assim na perseguição. Quanto mais matava crente, mais surgia crente. Quanto mais tentava apagar crente, mais surgia crente. Porque a fé que há dentro de nós, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Aí a tristeza
desse homem aumentou porque ele viu que por causa dele, porque se o rei, aliás, se Amã chegasse só matar Mardoqueu, aí o problema estaria o quê? Resolvido. Mas ele ficou com tanta raiva que ele diz, não é só Mardoqueu não, eu vou fazer o quê? Eu vou destruir todos tanto os judeus que estão aqui na Pérsia, como que estão espalhados, aonde nós governamos, aonde tiver judeu vai fazer o quê? Vai morrer. Aí essa tristeza aumentou, primeiro, porque ele sabia da intensidade do decreto real. Pode falar. Pastor, estou analisando aqui que quando a pessoa é idólatra, quebrou o ídolo, está resolvida a coisa. Está resolvida a questão. Mas quando ele crê no Deus invisível, não dá, ele pode matar. Porque ele não pode arrancar de dentro de ele nós. Não pode. Ele não pode arrancar uma fé. Vocês entenderam? Olha para cá. Vocês, autoridades, podem arrancar crucifixos do fórum, podem arrancar crucifixo da prefeitura, podem rasgar a Bíblia, podem queimar a Bíblia, podem matar crente, podem criar lei, mas tem uma coisa que vocês nunca vão conseguir fazer: é arrancar do coração de um crente a fé no Cristo vivo. Eita, glória a Deus. Não pode. Então veja bem, a Mardoqueu ou Mordecai tomou conhecimento do dia que eles iam morrer, tomou conhecimento do valor que o Amã estava prometendo para o rei, tomou conhecimento de que todos os judeus seriam destruídos, então aumentou a tristeza. E ele sabia que ele era a causa de tudo isso. Ele era a causa de tudo isso. Aí vamos analisar. Então ele se coloca como o quê? Ele se coloca com um saco, como é que diz o texto? Olha aí para os irmãos observarem, vamos lá. Então Esté chamou a Rataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhes mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. Pronto, ele estava com o cinzas, saco, que era sinal de quê? De luto, era sinal de quê? De tristeza, era sinal de desespero. Ele colocou tudo aquilo ali. Veja bem aí Jó 2,12, rapidinho, só para os irmãos terem uma ideia. Jó 2,12, vamos lá, depois Daniel 9,3. 2,12. Isso, então, saco, cinzas, olha aí o que diz a Bíblia. E levantando-se de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. Está vendo? Sinal de tristeza. Eles viram a situação de Jó, sinal de tristeza, de desespero. Então era representado por essa ação. Vamos lá, Daniel 9,3. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá, 9,3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com coração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Pano de saco e cinza. Mostrando o que? Tristeza, mostrando humilhação, mostrando quebrantamento, dependência. No caso aqui, era demonstrando a tristeza dele. E ele se apresentou. E há uma coisa interessante que eu estava vendo, pastores, pastor Wagner, professor César. Observem que o rei humano, você pode ler tanto em Neemias, no capítulo 2, como também aqui, ele não tolerava tristeza e nem tolerava alguém que viesse com tragédia diante dele. Na presença do rei humano, teria que estar sempre alegre. Agora eu fico relacionando esse texto, eu fico pensando, tem crente que vem para a casa de Deus com toda tristeza, só com tragédia. E a Bíblia diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram. Por que nós não podemos nos apresentar na casa de Deus com tristeza? Porque o nosso problema não é maior do que o nosso Deus. A doença não é maior do que o nosso. A luta não é maior do que o nosso. Todo judeu, quando tinha um problema, antes de ir para a luta, ele já tratava aquele problema como vencido. Era assim ou não era? O Senhor já nos deu a vitória. Por quê? Porque eles acreditavam no Deus que serviam. Mas fica uma lição para nós. Nós não podemos estar na presença de Deus como se apresentando como tristeza, como tragédia. Veja que Ana, ela foi contar o problema dela para quem? Para Deus. Ela estava abatida, mas lá ela orava contando para Deus. Agora no ato da adoração, aí não. Salmo 100.
Apresentai-vos a ele, verso 2, apresentai-vos a ele com canto, sabei que o Senhor é. Se eu sei que ele é Deus, olha a linguagem, se eu sei que ele é Deus, eu nunca vou me apresentar na presença dele desesperado. É isso, ok? Então, aí quando Esther soube da história, chegou a conversa lá onde estava Esther, não é isso? Aí o que aconteceu? Ela mandou saber como ele estava. E ele estava com pano, ele estava com saco, ele estava com cinza. E o que a Esther fez? Mandou uma roupona bonita para ele, não é assim? Ela mandou uma roupona. Ele disse: eu vou ficar assim. Enquanto essa crise não... Olha, eita, rapaz. Rapaz, agora vamos pegar aqui. Não tente mudar de roupa enquanto você não ver o agir de Deus. Vocês sabem que o rei vai dar a roupa que era a mesma posição de Amã. Eita, rapaz. Rapaz, isso aqui é pesado. Só Deus, olha para cá, Deus só te dá grandes posições e roupa quando você sabe ficar humilhado na presença dele. Não é assim? Quando você fica humilhado na presença dele. Nós vamos estudar isso depois. Mas ele disse: eu não posso ficar bem enquanto o meu povo está sendo. Quantos não estão se banqueteando? Quantos não estão em roupona bonita, mas outros sofrendo e morrendo, e você com roupa de gala, querendo festejar, fazendo festa? Mardoqueu disse: Esther, não manda essa roupa para mim não. Eu estou usando ela para te chamar a atenção. Eu estou usando ela para dizer que a coisa não está bem, não está fácil. E enquanto ficarmos assim, eu e você poderemos morrer. Eu não vou trocar de roupa. Eita, rapaz, ok? E aí vamos analisar. Aí ela disse assim: mas tu sabe que ninguém pode estar na presença do rei triste. Ele disse: pois é, mas eu estou falando primeiro não é com o rei, eu estou falando é contigo, te chamar a atenção. Está aí no texto, irmão, leia o verso, pastor. É o 4, não é isso? Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos e fizeram-lhe saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhes o seu cilício, porém ele não a aceitou. Nós temos aí o seguinte, tem algumas coisas nesse texto. Esse Rataque, alguns dizem que ele era judeu, alguns dizem, suposições. Inclusive, as moças que estavam com Esté, alguns dizem ou que elas eram judias, ou possivelmente elas se tornaram prosélitas, por causa da fé de Esté. O certo é, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o Amã era poderoso ou não era? Mas como o Amã era poderoso, tinha muita gente que não gostava de quem? Dele, porque o Amã era prepotente, egoísta, humilhava os outros, autoritário, mandava demais. E olha para cá, às vezes, volta para cá, Caio, tu tá filmando, rapaz, volta para cá. Às vezes você tem um grande poder, tem uma grande posição, é uma grande autoridade, mas a tua antipatia, a tua foba, a tua arrogância, um simples servozinho pode te matar, abestado, é ou não é? Uma pessoa, olha, tinha uma coisa aqui, meus irmãos e professor César, que eu fico aqui analisando, olhe para cá, viu, pastor Wagner, Monilton, observem bem, aqui o Amã tinha uns amigão, não tinha? Nós vamos ver isso aqui no 5, ele tinha uns amigos, o rei era quem mandava nele, e ele não mandava em tudo? Mandava, mas tinha uma coisa, ele não controlava o coração de ninguém. Você pode ter a posição que tiver, mas você não controla? É ou não é? Por quê? Preste bem atenção. Tinha fofoca para todo lado, mas ele não sabia das histórias. Só quem sabia era Esté, as suas moças e o Rataque. Conversa ia e conversa vinha. Ou seja, tanto as moças como o Rataque e outros eram fiéis a quem? A Esté. E não eram fiéis a quem? A Amã. Por que não eram fiéis a Amã? Porque ele era prepotente. Vamos botar prepotente, arrogante, egocêntrico, saliente, fobista. E quando você é assim, aí você está na cadeira sentado, tem fuxico no corredor, tem conversa, mas ninguém deixa chegar a você.
Isso aí. Então, verdade, quando o rei perguntou que o rei deveria fazer aquele que deveria honrar, ele pensou nele logo. Ele não sabia. O Amã, ele podia dizer, não sei, pode ser não ser comigo, ele gostar de outra pessoa. Não, mas ele se achava o tal. Eu sou maior aqui, eu sou maior, eu sou bonzão, eu sou bambambam. Só que ele não sabia que lá nas caladas e na plebe, num povozinho simples, eles diziam, nós te odiamos, rapaz. Nós não gostamos de ti não, rapaz, não é assim? Olha pra cá, bora pra cá. Às vezes tu tá num cargozão, numa posição, e aí pronto, tu exige tanta honra, mas o povo não te ama não. Não é assim? O povo não te ama não. Às vezes você diz assim, eu quero meu aniversário esse ano, mas o povo não te ama não. Às vezes até eles vão porque estão ganhando teu dinheiro. É assim ou não é? Eu só vou lá, rapaz, porque tu tem uma posição grande, eu dependo desse dinheirinho que eu ganho. É assim ou não é? Mas tu tá lascado, eu não te amo não, rapaz. Porque tu pode ser o rei que for, o pastor que for, o presidente que for, tu não manda em coração de ninguém. O Amãzão todo poderoso, e se achava que na corte não tinha ninguém maior que ele. Só que lá o próprio Ataque, as moças e muita gente. E tem uma coisa, a Bíblia diz que o Amã, o Mardoqueu, não saía da porta do palácio. E sabia do quê? Olha para cá. Às vezes você fica na cadeirona, presidente, bota para cá, presidentezão, né, rei, pastorzão, líderzão da empresa. Às vezes a tua cadeira está tão alta que não deixa ouvir as reclamações do povo. E o que te sustenta não é a cadeira, o que te sustenta é aquilo que o povo sabe, que você cuida daquilo que é do povo. É assim ou não é? O Mardoqueu, ele ficou lá junto ao palácio, porque às vezes a alta posição que você tem, ela te tira do contato com o que é mais necessário para você saber. Entenderam como é as coisas? Às vezes você é um presidente, mas não tem contato com o povo. É um presidente da igreja. Vocês se lembram de um teólogo, não vou citar o nome dele aqui, porque ele é da área comunista, não é que a gente cita o pessoal, mas ele disse uma coisa, ele disse para um papa, você pensa que sentado nessa cadeira muito bonita, você conhece os problemas do Brasil? Você conhece os problemas das favelas? Há muitos que estão na cadeirona, mas não sabem o simples problema que o irmãozinho da igreja está sofrendo. Há muitos que estão no seu posto de trabalho, mas para ele o mais importante é o quê? É a posição que ele tem. Aí vocês podem observar que a Esther era a rainha, mas ela tinha um bocado de gente que tinha informação do palácio. E o Mardoqueu ficava sempre aonde? Sempre na porta. Então, mesmo sendo um presidente, olha para cá, Caio. Mesmo sendo um presidente, fique na porta da igreja. Visite as congregações, visite os bairros, escute os irmãos, escute as áreas de trabalho, escute os setores, porque você pode pensar que aquele líder que está lá, ele é tão grande que ele não deixa ninguém chegar perto dele e os crentes estão morrendo. É assim ou não é? Então, muito cuidado, muito cuidado. Vocês sabiam, li de um teólogo que disse que a ruína de Amã é que ele não sabia de nada do que estava se passando no palácio. Porque se ele soubesse, ele ia ter cuidado com o que ele estava fazendo. Para vocês terem uma ideia, quando Amã jogou a norma no coração do rei, que o rei assinou, a Bíblia diz que quando o decreto chegou, em muitos lugares haviam tristeza, porque até gente da Pérsia não gostou da atitude de quem? De Amã. Então, você precisa ter muito cuidado. Olha para cá, um conselhozinho para toda liderança, para todo pastor que eu respeito, para todos os líderes, para a irmã do ciclo de oração. Não abuse da posição que você está. Trate todo mundo bem, nada de passar carão. Não queira liderar confiando no teu cargo, porque o teu cargo não atinge coração de ninguém. A tua posição não atinge coração de ninguém. Sabe quem é que atinge coração? Só Deus. Provérbio 21, leia aí rapidinho, 21 primeiro. Sabe quem é que atinge coração? Só Deus. Sabe quem é que move coração? Só Deus. Vamos lá. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ei, coração de quem? Do rei na mão do Senhor. O rei pode ser grande. Uma coisa eu quero dizer para vocês, o Amã conhecia apenas o Assuero. O Amã movia o coração do Assuero com outras particularidades. Mas Esther vai mover o coração de Assuero com o quê? Com oração e jejum.
Eita glória! Aí quando ela ora e jejua, Deus faz o coração do rei como água. Ele bota para onde? Essa é que é Deus. Então olha para cá, tu pode ter um inimigozão na igreja, tu pode ter um fuxiqueiro, tu pode ter, mas quando você tem contato com o povo e ora a Deus e confia, Deus move o coração das pessoas. Então coloque isso na sua mente, não deixe isso. Então veja bem, observem bem, aí nós temos aqui essa lei, tinha uma lei dos medos, que essa lei, ela foi criada, Heródoto, ele diz isso, que essa lei, ela foi criada para duas coisas, para dar o quê? Proteção e o que mais? Dignidade. Para dar proteção e dignidade, a lei. Então, eles não deixavam entrar ninguém no salão principal, no salão real, se não fosse primeiramente anunciado, para que evitasse qualquer tipo atentado ao rei. Então vem para proteção. Mas também essa lei, o Matthew Henry, ele diz isso, não era só para proteção, era também para dar o quê? Dignidade. Vocês já viram aquele negócio? Olha, não se apresente mais que tu perde a tua popularidade. Ah, vocês sabiam dessa? Olha para cá. Tem até pregador. Não vá para qualquer evento. Não vá para qualquer evento, porque senão tu vai perder a majestade, o status. Você tem que ir para o evento maior. Deixa dessa besteira. Tu é crente, rapaz. É isso? Tu é crente. Jesus, o Senhor dos senhores, ele deixou de conversar com a mulher samaritana, ele deixou de olhar para o ladrão na cruz, ele ia para a casa dos publicanos e pecadores, tirou a dignidade dele? Não tira. Quando você tem amor, o povo te ama, rapaz. Agora quando não tem, que só quer cargo. Rapaz, tu tá filmando, tá, Caio? Tu tá filmando direito, olha. Porque, rapaz, o negócio aqui é... Aí pronto. Aí o pastor, o presidente anda e anda mais 5 aqui do lado dele. É assim ou não é? Aí pronto, aí irmãozinho, irmão vai falar até com medo. Tem irmão do bairrozinho. Eu vivo nisso, irmão. Eu sou negro, eu sou da pobreza, eu venho lá da miséria. Aí assim, aí quando tem irmãozinho que vê aquele montão de homem, ele fica o quê? Ainda tem deles armado. Aí o irmãozinho fica como? Com medo, fica assustado. Porque blindam. Os discípulos queriam blindar Jesus. Aí lá vinha os meninozinhos. Está lá em Mateus 19, não é assim? Lá vem os meninozinhos. Aí não, você não pode. Nosso mestre. Jesus disse, o que é isso aí? Não, é porque eles querem. Pode deixar vir para cá. Deixa. Eu li um autor que ele, no caso de Bartimeu, ele disse, te cala, rapaz. Se Jesus prestou atenção quem disse para ele se calar. E na hora de chama ele, tu vai chamar ele. É verdade. O mestre, pro mestre, todo sujo, velho, cego, com a capa, né? Aí pronto. Na hora que calou de Jesus, quem foi que mandou ele se calar? Não é assim? Traga ele aqui, o rapaz. Traga aqui. É assim que Jesus faz. Por exemplo, quer dizer que você serviu o povo com humildade tira a tua dignidade? Falar com alguém tira a tua dignidade? Tem gente que só quer, manda pra cá, Caio. Tem gente que só quer falar com gente rico, com gente grande. É por isso que o Eliseu, sabendo desse espírito egocêntrico de Amã, porque o texto lá de Amã 5:1 começa, era um homem poder, mas vírgula, ele era leproso. Às vezes tu pensa que tu tá grandão, mas tu tá leproso, miserável. Naamã, eu disse quem? Naamã. É Naamã, mas bota os dois na mesma sacola, não é assim? Porque o Amã, ele era ruim. O Naamã também tinha um espírito de... tudo não botar na mesma sacola, pastor Wagner. Aí o que acontece? O Amã, ele era poderosão, grande, e ele não aceitava, não tolerava ninguém maior do que... E o texto lá de Naamã já começa dizendo, era poder e grande. Esse também era bichão. Ele não banhava em qualquer lugar. Ele não comia em qualquer lugar. Irmãos, eu ando aí para todo lugar, eles me levam para restaurante. Agora mesmo, me levaram para um restaurante lá nos Estados Unidos. E aí eu, com vontade, terminei de comer. Eu disse, meu Deus, se tivesse uma farinha puba aqui, com ovo frito. Essa é que é a comida. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o Amã,
o Naamã, quando Eliseu diz, vai te banhar no Jordão. O Jordão era um rio histórico, era um rio ligado às histórias do povo de Deus. Ele diz, tantos rios bons. Olha, irmão, o bicho velho estava como? Mas ele ainda estava botando. Tem muita gente. Tratamento VIP, tratamento especial. Sim. Tem gente que quando ele não presta mesmo, ele é prepotente, é orgulhoso. O rico lá da parábola de Lázaro, até no inferno ele mandando que Abraão mandasse Lázaro. Lázaro não passava de nada, ele não era mais nada para ele. Queimando no fogo. E ele continuava querendo ser alguém. Porque a arrogância nem tira. Isso não muda não. Não muda não. O bicho estava lá no inferno. E ele manda, diz, que eu não quero que meus irmãos venham para cá. Vai, tem coisa, né? Assim. Então, o porquê dessa lei? Ela foi criada para trazer proteção, mas também para dar dignidade. Ou seja, não se apresenta toda hora que tu perde. O povo faz, é época de eleição aqui, é? Prefeito, bota para cá, prefeito. Não apareça só depois de 4 anos, não. Vereador, não apareça só depois de 4 anos, não. Anda na rua mais esburacada e fala com o povo. Anda na rua que está mais escura, que tu não bota luz. Anda nela. Olhe para o povo, sente com o povo pobre. Eles vão te amar, não é por causa da tua cadeira, não. Eles vão te amar é porque tu tem coração para sentir o que eles sentem. Comam o que eles comam, mas não é só agora não. Olha, só para vocês observarem uma coisa, tem tantas cidades que são precárias, que às vezes quando o próprio filho do prefeito, ou a filha, ou não sei quem adoece, ele não coloca no hospital que ele trabalha. Quer saber se a tua saúde é boa? Coloca teu filho quando ele adoeceu, tua filha, no próprio hospital da tua cidade. Aí eu vou dizer que tu sabe governar bem. É ou não é? Pronto. Porque se eu quero dar um governo digno para o povo, eu vou primeiro colocar um hospital digno, uma escola digna. E se o filho, se a filha, se alguém adoecer, eu não vou mandar primeiro para o hospital de Jerusalém. Eu vou botar no hospitalzinho da minha cidade. Aí eu digo que a tua cidade presta. Tá aí. Tudo para fora. Mostrando para a população que a escola da cidade não presta. Tá aí. Agora, isso aqui, outra, pastor. Casa pastoral, tem casa pastoral. Hoje no interior, já nas cidades do interior, é mais fechado. Mas a casa pastoral é fechada, ninguém entra. O pastor não tem acesso a ninguém, é só no gabinete. E para falar, ninguém tem quase acesso. Faça isso não. Essa lei aqui protegeu Assuero. 8 anos depois mataram ele. Cadê a leizona para proteger ele? 8 anos mataram. Pronto. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa lei aqui, ninguém sabe o porquê dela, mas ela surge para esses objetivos. Mas eu digo que ela veio para dar proteção e para dar o quê? Dignidade. Não se apresente qualquer hora. Não fala, olha para cá, bota para cá, Caio. Rapaz, Deus está me mexendo com cada coisa. Se tu é um cantor que Deus tem te levantado no Brasil, canta na periferia. Tu deve fazer o seguinte, tu deve aceitar. Esse ano, cada mês, eu vou cantar em 4 igrejinhas pequenas e vou cantar no próximo mês em 4 grandes. E vai só fazendo o quê? Pronto. E um dia tu deve dar, bota pra cá, Caio. Tu tá filmando, rapaz? Bota pra cá. E um dia tu deve dar o teu dízimo da seguinte maneira. Esse mês que vem eu vou cantar em 3, 4 igrejas sem cobrar nada, porque Deus me deu e Deus tem me abençoado. Tu tem que fazer isso, senão daqui um dia tu cai. Porque Deus não dá a sua honra para ninguém, porque a honra é de quem? Eu tenho que saber que eu estou só aqui porque Deus me colocou. Come com o povo, come toicinho com o povo, rapaz. Outra, se tu vai para uma igrejinha pequena e lá não tem hotel bonito, vá para casa de um crente. É assim ou não é? Isso não tira a tua dignidade. Olha aqui, pronto. Aí o rei mandou, e a Esther diz, pega essa roupinha, te veste, não bota a tua vida em risco. Não bota, Mardoqueu. Aí o Mardoqueu disse, Esther, tu não está entendendo a dimensão. Tem um decreto de morte. Nosso dia da morte já está marcado. Já lançaram a sorte. Outra, vão tomar tudo que é do nós estamos acabados. Agora, Esther, eu vou só te dar um recadozinho. Fica aí na tua cadeira, mas tu também não vai escapar.
Eita, coisa boa. Tu não vai escapar, porque de outro lado vai vir o socorro. Olha o que eu coloquei aqui. Eu conheço a história. Sabe por que Mardoqueu diz? Deus tem aliança com Israel. Deus tem promessa com Israel. E assim como ele tirou do Egito, assim como ele libertou, ele vai libertar. Agora sabe o que ele estava dizendo? Mas eu acredito que Deus, já sabendo que Amã iria fazer essa política, te botou hoje. Eita, rapaz. Oh, glória a Deus. Ele te botou hoje nessa posição. Aqui nós falamos, tudo tem o seu tempo. Por que Deus naquele momento colocou Esté naquela hora? Entendeu, meus irmãos? Sabe por quê? Ele já sabia lá na história que Amã ia se levantar. Então ele traçou tudo, controlando tudo, dirigindo tudo. Ele botou quem no trono? E quando chegou esse tempo, quem era que estava lá? A rainha Esté. Vamos provar isso na Bíblia? Eita, vamos lá para Gênesis. Rapaz, eu gosto da Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Porque tem irmão que não entende isso, não. Sabiam dessa? Aí pronto, irmão, eu vou dar um recadinho aqui de Deus já. Já. Rapaz, mas é bom a Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Ok? Aí pronto. Eu gosto da Bíblia. Vamos lá para os 50, pastor Wagner. Lá para os 50. Verso 19, vai. José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Peraí. Nós começamos falando da soberania de Deus. Ia ter uma fome. Eu pergunto aqui aos senhores: Deus já sabia que ia ter uma fome lá no Egito? Quanto tempo era a fome? 7. Se Jacó e os filhos dele tivessem ficado lá, morriam? Se o Jacó e os filhos deles tivessem ficado lá no local onde estava, sem descer ao Egito, iam morrer? Iam. Aí Deus, sabendo que ia ter essa fome, o que foi que Deus fez? Rapaz, né? Meu Deus. Isso aqui é como diz os pregadores do Camboriú, né? É mistério e toma, né? Pega, né? Que ele diz, pega a visão, né? Pega a visão. Irmãos, olha como é que Deus está no controle. 400 e tantos anos escravizado, Deus vai lá e liberta. É assim ou não é? Mas olha o tanto de crise. Mas essas crises destruíram o povo de Deus? Não. Aí quando veio a crise, o próprio Jacó não entendia. Porque tem coisa... Eita Deus. Tem coisa que Deus faz na nossa vida que Ele nunca vai revelar. Eu fico pensando tanto de tempo que Jacó ficou chorando a morte do filho, mas não sabia que ele estava vivo. Deus revelou para ele? Não, Deus nunca revelou. Só vai revelar no dia. Então preste bem atenção. Aqui você pode observar, nessa passagem bíblica, que a Esté chegou ao poder. Nem ela sabia por que ela estava lá. Mas agora o Mardoqueu vai dizer: esse dia chegou. Eita, né? Esse dia, Esté, chegou, e agora eu entendi por que ele te botou aí. Vamos para cá, Caio. Querido irmão que é vereador, você que é vereador, está concorrendo agora, e se Deus te colocou, Ele não te colocou só para crescer e ganhar dinheiro para você. Ele colocou você aí para abençoar vidas na cidade, para lutar por leis justas no município. Deus nunca coloca ninguém numa posição para que ele tenha glória para si, porque a glória é de quem? É de Deus. Ele te coloca em uma posição de destaque para você exaltar o nome dele. E você exalta como? Com boas leis municipais, não é isso? Você exalta ele com bom procedimento. Olha o que o texto diz. Os irmãos de José, depois que o pai morreu, aí disse: eita, José vai se levantar agora contra nós. Pronto, aí eles inventaram a história e foram lá de novo. Aí ele vai lá, no mesmo texto, né? Aí eles disseram, olha, no 19, né? Olha o que José vai dizer, vamos lá. José vai dizer no 20. Olha o que ele diz, vamos lá.
Vós bem intentaste mal contra mim, Vós intentaste o mal contra mim. porém Deus o tornou em bem. Eita. Para aí, pastor Wagner, fica bem aí. Vós intentaste? Mal contra Quem mim. está na soberania, na vontade de Deus, o mal vai derrubar? O mal vai destruir? Vocês intentaram o quê? O mal. Olha para cá, tá filmando, caiu, bota para cá. Quem está na vontade de Deus, pode ter mesa redonda, pode ter conselho secreto, pode ter invejoso, pode ter caluniador, pode ter o falso, pode ter aquele que te persegue, pode ter aquele que queira te destruir, pode ter aquele que esteja por debaixo do pano com falsidade. Mas quando Deus é contigo, todos podem tentar o mal, mas quem é que te protege? É Deus. José disse: vocês intentaram? Vai. Vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Eu vou virar. Deus virou a moeda. Mas para quê, pastor Wagner? Para fazer como se vê neste dia. Para aí, rapaz. Oh, meu Deus. Essa expressãozinha bem aí. Para fazer como se vê neste como dia. se vê neste dia. Ou seja, José disse: nem eu estava entendendo lá. Ele me dando sonho, me dando visões. Mas nesse dia, eu entendo. Ele me colocou nesse cargo, para preservar a vida de vocês. Se tua posição que Deus te deu e tu estás matando vida, tu não estás honrando a Deus, tu estás matando vida. Deus não te colocou nessa posição para fazer isso. Ele vai te abater. Ele vai te abater. Amã poderia ter feito um bom trabalho ou não poderia? Mas ele foi usar o poder para quê? Para o mal. Para o mal. Olha o José, termina o versículo. Olha o que ele diz. Para conservar em vida a um povo grande. Meu Deus. Ele me botou aqui para conservar em vida tantos vocês como também os egípcios. Porque olha para cá, para tu entender o mistério. Quem é prefeito não governa só para crente não. Quem é prefeito crente governa para quem? Governa para o povo de Deus e governa para quem? Para o Egito. Quem é povo de Deus governa para todos, porque às vezes pode ter um líder crente, pode ter um presidente crente, aí os crentes podem pensar que ele vai governar só para quem? Só para crente. Isso não existe não. Ele governa para o homossexual, governa para a lésbica, ele governa para o ateu, governa para o cético, ele governa para o incrédulo, e ele tem que ser justo com todas as pessoas, porque todas, ainda que estejam no pecado, são criaturas de quem? De Deus. Então bote isso na sua mente. Nesse negócio de não é só quando a gente bota na placa, esta cidade é do Senhor Jesus, mas lá na cidade tem quem? Tem um feiticeiro, tem um maconheiro, tem um incrédulo, mas a cidade está todo mundo ou não está? Então o governo tem que ser justo para com todas as. Então ele diz assim: o Senhor te colocou nessa posição. Aí ele diz para ela, porque ela diz assim: mas eu estou com 30 dias, o rei não me chama. Era o costume daquela época, né? Porque 30 dias um homem ficar sem mulher, eu não mexia nesse negócio aqui. Mas ele não tinha só uma não, o bicho aqui era safado, ele tinha várias mulheres. O fato dele não estar com Esther durante 30 dias não quer dizer que ele não tinha mulher, porque ele tinha várias. Ele tinha várias. E as histórias mostram as maiores sem-vergonhices de Assuero com mulher. Aí o Mardoqueu disse: tu pensa que só porque tu está nesse cargozinho aí, tu pensa que tu vai ser salva? Tu também corre perigo de vida, de morte. Mas se tu não se levantar, se tu não mover o dedo, se tu não mover o pé, saiba que de outro lado virá socorro, virá livramento. É porque ele conhecia que o Deus que tinha feito promessas para Israel não ia deixar o seu povo sem vitória. Eita, irmão. Pronto. Aí, quando ela escuta a história, pastor Wagner, ela diz: aí a historinha muda. Ele diz: porque nem tu e nem a casa do teu pai vão escapar. Vocês sabem por que o Mardoqueu disse que Esther e nem a casa dela ia escapar? Sabe por quê? Porque ela estaria fazendo Por que ela estaria fazendo injustiça? Porque a posição que Deus colocou ela, era para ela fazer naquela hora o quê? Uma ação, ela não ser omissa, ela tinha que fazer também justiça. Como é que ela ia deixar milhões de judeus morrerem só para preservar a vidinha dela? Ela estaria sendo injusta. Aí o próprio Mardoqueu disse para ela: tu pensa que tu vai ser salva? Deus te colocou aí agora, é para esse momento. E se tu não fizer isso, tu e a casa de teu pai vão fazer o quê? Vão perecer, porque tu sabe que tu tem poder para fazer alguma coisa e não faz.
Deus vai cobrar de todos que estão no poder e na cadeira, que colocou para agir com justiça, com verdade, com equidade, para servir ao pobre, para servir a todas as classes, e não faz. Todos que agem dessa forma, Deus vai fazer o quê? Puni-los. E Jesus disse isso: todos que me entregaram para ti, não foi assim? Tem um grande mal, maior mal causaram do que você. Não foi assim? Então Deus não te bota, pode para cá, Deus não te bota na cadeira para tu ficar bonito mostrando o dente. Deus não te mostra na cadeira para tu andar afobando. Eu sou isso, eu sou aquilo. Ele te bota na cadeira para trabalhar, rapaz. Ele te bota na cadeira é para você servir o povo. Aí. E aí eu estou falando assim porque esse livro todinho aqui ele é político, né? Esse livro aqui todinho ele é político. É de um povo que está dentro de um governo político persa. Aí, quando ele contou a história, ela viu que o negócio não era brincadeira. Ela foi falar com o rei primeiro. Ela foi falar com a autoridade primeiro. O que foi que ela foi fazer? Ela disse: olha, pois faça o seguinte. Eu agora estou entendendo, meu primo. Não é assim? Eu estou entendendo que nós estamos falando mesmo do povo de Deus. Vamos fazer o seguinte: 3 dias de oração e jejum. Jejum solene, jejum com o mesmo objetivo, jejum com o mesmo propósito, jejum para Deus dar uma solução, jejum para Deus dar uma orientar, jejum para todos se sentirem sensíveis, jejum para buscar uma ideia, jejum para Deus quebrantar o coração do rei. Oraram. Dentro dessa palavra jejum, não aparece aqui a palavra oração lá no texto, mas só aparece a palavra. Mas todo judeu, quando orava, quando jejuava, já estava em oração. Joel 1,14. Joel 1,14. Vamos lá. Corre aí, para nós encerrar. Joel 1, verso 14. Como diz aí a palavra do Senhor. Isso é lindo, meus irmãos. Isso é bonito. Santificai um jejum. Santificai um jejum, separai um jejum. Apregoai um dia de proibição. Olha aí. Congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Pronto, está em oração. Quando você, esse jejum aqui, que era um jejum solene de clamor, já estava envolvida a palavra oração, ok? Outra, nós acreditamos nas 3 disciplinas para o crente. Já falamos aqui dessas 3 disciplinas: palavra de Deus, jejum e oração. A vida do crente deve ser marcada pelo jejum e oração. Não vá nessa dos teólogos de usar Isaías 58, dizendo: o meu jejum é fazer o bem. O meu jejum... Não, fazer o bem é uma coisa, rapaz. O contexto é outro. Não mistura as coisas, não. Deixa de molecagem, rapaz. Deixa de molecagem. Jesus, lá em Mateus 6, ele separou as coisas. Ele deixou claro que era esmola, ele deixou claro que era jejum, e ele deixou claro que era o quê? Oração. Deixa de coisa, deixa de estar com história. Um dia eu vi um teólogo, esse teólogo já morreu e se desviou. Eu falando com ele, aí eu disse: mas a sua vida de jejum, assim como é? Ele disse: o meu jejum é fazer boas obras. Meu Deus do céu, meu Deus, isso aí já está desviado. Dito e feito. Já tinha trocado de mulher não sei quantas vezes. É assim. Aí nós já falamos das moças. Ela vai orar e jejuar, mas as amiguinhas que estão com ela vão fazer o que também? Tem irmã, bota pra cá, Caio, bota pra cá. Tem um bocado de coleguinha na igreja que são as amigas que vão pro shopping, são as missionariazinhas, aí é só para comer, é só para brincar, é só para sorrir, mas não tem amigas de oração. Essas daqui, quando Esté entrou no sofrimento, o que elas foram fazer com Esté? Orar e o que mais? E jejuar. Chama essa tua amiguinha, quando tu estiver na prova, essa que tu vai no shopping: colega, tal hora nós vamos nos encontrar onde? No shopping. Aí entra na prova. Quando teu marido estiver na prova, ou a empresa caindo, ou tudo, chama ela para orar e jejuar contigo. Chama ela, pelo menos 3 dias. Dava um jejum de quantas horas? 3 dias? 72, é? Está aí? Pronto. É isso, né? Então veja bem, 3 dias, oração e jejum durante 3 dias, sem comer e sem beber. Aí elas foram orar. Por quê? Elas aqui, se elas não eram judias, eram prosélitas. O certo é que agora elas estavam com Esté, e elas estavam como? Crente. Elas estavam crentes. E aí foram orar e jejuar. Agora tem uma coisa: nunca tome essa decisão de Esté como o quê? Fatalismo. Porque quando ela diz: eu vou falar com o rei, se eu perecer,
Era uma coisa doida? Era uma coisa louca? Não. Ela estava mostrando o quê? Bora, vocês participem. O que vocês acham? A ideia do texto lá no original, se eu morrer, o que vai fazer? Já estou morta mesmo. E se eu viver, viverei. Então, a ideia é duas possibilidades. Se eu morrer, estou morta. Então, depois de morta, o verbo está lá está numa intensidade forte, que é a ideia depois de uma Piel, né? Piel pode até ser destruída. Depois de morta pode destruir porque não leva Posso nada fazer mesmo. mais nada. Nada. E aí... Sim. Se não desse certo, ele ia morrer de qualquer jeito. Então a única opção era aquela. Era a única opção. E agora, mas por que eu botei aqui que não era fatalismo? Porque é o seguinte, ela orou a Deus, ela chamou as colegas, ela buscou o quê? Primeiro ela buscou quem? A sabedoria de Deus. Ela buscou a vontade de... Aí ela disse, já que eu orei, já que eu jejuei, agora eu vou falar com quem? Eu vou falar com o rei. E se eu morrer? Eu já fiz minha parte. Se eu morrer, ele não é o dono de tudo? Ele não é quem está no controle? Eu não já falei para ele? Eu não já contei para ele? Eu vou lá. Eu vou lá. Se eu morrer... Ou seja, mas não tinha nada de fato, tá? Era uma decisão como? Firme, era uma decisão inteligente, era uma decisão com oração, era uma decisão com equilíbrio, era uma decisão buscando a orientação de Deus. E a sabedoria de quem? De Deus. Aí pronto. Aí vocês sabem que eu coloquei aqui, Esté, ela vai para a estrutura palaciana. Nós temos o pátio interior, o pátio exterior e a porta, né? A porta do palácio, a porta do rei, a porta... Então ela vai para a parte externa, porque ela poderia colocar todo o trajeto. Esté era bonito ou não era? Esté naquele dia se arrumou bonito ou não se arrumou? É claro que ela juntou as duas coisas, a confiança em Deus, que era a oração, mas ela usou também os elementos naturais, porque tem crente que é contra isso. Ela usou. O rei não ia ser tocado pelo que era espiritual, mas ia ser tocado pelo natural. Aí pronto. Vocês sabiam que o poder, escute bem, só para vocês terem uma ideia, vocês sabiam que o poder da fantasia de uma mulher que ela sabe se colocar é mais forte do que a droga? Vocês sabiam dessa? Pois é. E que na verdade as mulheres fantasiam menos e os homens fantasiam mais. Quando ela usa a roupa dela, a beleza dela, ela sabia que ia mexer com o homem Assuero. E quando mexesse com ele carnalmente, ela ia usar o quê? O espiritual. Aí quando ele viu a bichona toda bonita, toda trajada, que ela era linda, ele disse, ei, mulher linda! Estratégia, sabedoria, prudência, inteligente. Ela não foi logo pedir audiência com ele, ela foi para o pátio externo, que dava acesso para que o rei pudesse ver ela. Aí quando ele viu, mas está linda, rapaz. É mulher, rapaz. Aí é linda. Mais bonita do que do primeiro dia que ele viu ela. Aí pronto, aí ele estendeu para ela quem? Ela falou alguma coisa com ele antes? Ela mandou algum recado com ele? Ela mandou fazer chantagem com ele? Não, ela só fez o lado humano dela, bonita. Só usou o que tinha, pronto. Mas ela já estava em campanha de oração e jejum. Eita, rapaz, não é assim? Juntou a beleza humana todo com o quê? Com oração e jejum. A mocinha também em oração, Mardoqueu também em oração, os judeus também, ou seja, todo mundo com o mesmo propósito. Aí funciona. Aí pronto. Então não era fatalismo. Ela não orou de modo louca. Ela não orou, eu vou lá porque se eu morrer, eu vou me acabar mesmo. Não. Era tudo com prudência, era tudo com inteligência, era tudo projetado em Deus, sem fatalismo, sem determinismo. Aí pronto. Aí quando ela ajeitou, já de oração, depois de tudo, ela botou a roupinha dela, se perfumou, se ajeitou e foi para o pátio externo, que dava de frente, né? Aí pronto. Aí o rei, quando viu a mulherzona linda, disse, estendeu o cetro. Quando ele estende o cetro, aí vai ter a expressão hiperbólica. Eu te dou até a metade. É claro que ele não ia dar, porque poder... Se ele queria matar a primeira mulher, porque aí pronto. Aqui era uma expressão hiperbólica. Ele estava dizendo, o que tu pedir, eu estou pronto para te atender. Aí entra o que? A prudência,
Gente, isso aqui é lindo, gente. Eu vou encerrar com isso aqui. Isso aqui é lindo, é lindo. Porque no capítulo 5, ela faz o banquete. Quando ele estende o cetro, ela diz: não, majestade, não é nada não. Era como se ela tivesse dizendo: porque eu estou saudade com você, 30 dias. É aí, não é assim? Eu só quero a tua presença, eu vou fazer um churrasco lá em casa. Aí ele disse: mas eu quero que tu leve quem? Não fique sem uma mão não, eu quero. Inteligência demais. Quem era o maior? Era o Amã. Aí ela disse: não, majestade, eu só quero que você vá ao meu banquete. Foi o primeiro banquete ou não foi? Ela fez a festa linda, foi maravilhosa, tratou ele bem, ajeitou ele bem, carinho. Aí quando terminou o primeiro banquete, ele disse, no primeiro banquete, ele disse: o que é que tu quer, Esther? Que eu sei que tu quer me pedir alguma coisa, diga. Majestade, vamos fazer o seguinte, irmãos, eu li um comentador do judaísmo, que ele diz que a Esther, ela não tinha ainda elemento suficiente para entrar com o rei. E ela viu a força de Amã, viu o quanto o rei gostava dele. Estudou, pastor Wagner. Estudou tudo. É mulher inteligente, rapaz. Rapaz, mulher inteligente é negócio sério. Por isso que a Bíblia diz, Provérbio 14, a mulher edifica o quê? Pronto. A Abigail, lá no 25 de Samuel, estudou toda a situação e disse para Nabal no outro dia: Davi vinha aqui ia matar tudinho, que tu não tem coragem de nada, cabra velho, sem vergonha. O Davi ia te matar, ia matar tudinho, até eu ia entrar na morte. Se não fosse eu, aí quando ela não tinha, aí o homem morreu. Só para fazer que ele não tinha nada, porque se ele fosse outro, manda Davi vir, não é assim? Manda Davi. Se ele é homem, manda ele vir. Na hora que ela terminou de cantar, o que ele teve? Pronto, desmaiou, ficou que nem pedra, deu um AVC, deu um derrame, nunca mais se levantou. Ficou 10 dias hospitalizado na UTI, e aí morreu. É assim? Pronto. Aí o Davi mandou fazer o quê? Mandou: eita mulher sábia, eu quero a Abigail para mim. Essa daqui era sábia ou não era? Aí quando o rei, primeiro banquete, Esther, o que tu quer? Que tu tá lindo demais. Ele gostava de beber vinho, ela empurrou vinho nele de todo jeito. E aí o Amã veio também. E o Amã, grande, eita rapaz, só eu e o rei. Só me falta o rei. O Assuero não brinque não. Porque, o Assuero não brinque não, porque o negócio aqui tá. Eu tô grande. Aí ele disse: mas Esther, meu amor, o que tu queres? Me diga. Ela disse: não quero não. Vamos fazer o seguinte, majestade, com toda honra que eu quero lhe pedir, vê um segundo. Irmão, no passo entre o primeiro e o segundo banquete, ela preparou todo o material. Mulher inteligente. Segundo banquete, ela vai revelar. No segundo banquete, ela já tem todo o elemento. Ela tinha a cópia que o Assuero, que o Mardoqueu deu. Ela tinha toda a estrutura. Ela tinha tudo para revelar qual era a trama desse homem. Por isso está dizendo, o plano aqui, ela e o Mardoqueu, eles começaram a preparar tudo para destruir quem? Amã. E levar o rei a entender o quanto esse homem maléfico estava preparando. Ok? Então aqui, o perigoso plano e o temor de Esther. Um caso que ganhou dimensão pública. Vocês sabem que começou uma coisinha simples, que era só o Mardoqueu sentadinho lá. E o que o Amã fez? Tornou o caso o quê? Às vezes é só um problemazinho na igreja, o pastor vai no microfone e torna o quê? Público. É só um problema do irmão, aí ele envolve o quê? Toda a igreja que toma repercussão. Então eu tenho que tratar aquilo que é particular de modo particular. Agora aquilo que já se tornou público, eu tenho que tornar como? Público. Então muito cuidado. Mas só que o Amã, ele fez de propósito, ele queria que se tornasse público. O motivo dramático de Mardoqueu. Por que Mardoqueu foi com cinza e saco? Porque ele sabia que a situação não era brincadeira. E tem hora que você tem que mostrar, para dramatizar, para mostrar que a coisa é muito a realidade. Já expliquei aqui a estrutura palaciana, pátio interior, pátio externo e a porta do rei, não é isso? Você tem essa estrutura, está lá no livro de Esther. O harém, há uma ideia de que se fosse isso aqui um local familiar. Alguns estudiosos querem falar isso. Mas o harém, na verdade, era um lugar para era uma casa que o rei tinha só para as suas gatinhas, só para as suas meretrizes. E lá ele mandava buscar. Lá no palácio de Assuero, lá no harém dele, tinha mais de 300. Aí o Mardoqueu informa a Esther a situação.
Aí Esté vem com a resposta negativa. E aqui nós temos uma lei horrível, sem contato, não é isso? Porque essa lei colocava o rei distante de quem? Do povo. E aí ele dizia que estava temendo a morte. E essa lei, na verdade, nós sabíamos que tinha conspirações. Mas o que o rei temia? Evitou? Não, ele morreu assassinado, ok? E o rei, com essa lei, ele ficava dentro de um palácio sozinho, sem ninguém, sem alegria. Ele ficava como? Em uma prisão, aí vinha fardos. E aí pronto. Ó, o tanto de dia, 30 dias sem ele, só ver Esté. Imagine uma pessoa que não tem contato com o povo. Ele vai ficar rabugento, quando vê o povo já querendo sair do meio da multidão. Tem deles que diz assim: eu não gosto de muita gente, por morre, que vocês vão ter sempre que viver no meio de gente. Mardoqueu convence Esté. A atitude corajosa de Esté, ela tem a hora de atuar e tem a hora de recuar e tem a hora de avançar. Ela no primeiro banquete ela fez o quê? Ela avançou ou recuou? Recuou. Mas no segundo? Pronto. Ok? Aí para você saber a hora de recuar e atacar, é só você pedir sabedoria a quem? A Deus. Senhor, eu vou ou não vou? Foi assim que Davi fez. Eu entro ou não? Pronto. O Gideão tinha a visão do velo molhado e do chão molhado. Ele entrou logo? Não. Ainda teve a visão do general que confirmou, mas ele também buscou orientação? Aí pronto, aí ele depois, agora eu vou, porque Deus me confirmou. Então, no recuar e no agir, tu tem que pedir sabedoria a quem? A Deus. A providência divina já estava ali. Quem era a providência divina? Tem gente que fica, Senhor, manda um milagre, que nem a Agar. E quando ela abriu os olhos? Já estava lá a fonte de água. Ou seja, às vezes o desespero não te deixa enxergar o milagre. Mas o Mardoqueu já viu o milagre? Ele disse, para essa posição o Senhor te colocou aí. Eita, glória a Deus. Às vezes você não precisa ir atrás do milagre, ele já está ali. Você só não está vendo o milagre. Que era o milagre dos judeus ali naquela? Pronto, está aí. A certeza de Mardoqueu. Mardoqueu era crente, conhecia o processo histórico. Caio, tu está filmando, Caio? Rapaz, quem conhece o processo histórico de Deus agindo na história, de Deus trabalhando, se tiver a pior crise do mundo, ele vai se desesperar? Por que ele não se desespera? Ele já sabe que Deus sempre agiu a favor do seu povo. Então pronto, ele conhecia Deus, ele formou um culto de vitória, uma tarde de poder, uma noite profética, uma noite de revelação. Ele só disse assim, Esté, tu já é um milagre. Eu agora estou entendendo por que Deus te colocou. Mas se tu não agir, de outra forma Deus vai mandar o quê? Socorro, ok? Então o Mardoqueu tinha dúvida de que Deus ia... Não, ele não tinha, ele já tinha certeza. Homens de posição como instrumento. Quando Deus coloca uma pessoa numa cadeira de governador, de rei, de senador, de ministro, é para ser um instrumento de Deus. Não é para a sua glória, nem para tirar proveito, porque Deus não dá a sua glória a ninguém. Esté confiou plenamente em Deus. Ela foi fazer o quê? Orar e jejuar. Marcas na vida de Esté. Vamos dizer juntos. Ela tinha o quê? Prudência. O que mais? Equilíbrio. E o que mais? Discernimento espiritual. Olha o tanto de coisa que ela tinha. Esté era uma mulher avacalhadinha? Era uma doidinha? Não, ela era uma mulher que tinha prudência. E tinha o que mais? Equilíbrio. E o que mais? Pronto, por isso que ela diz, vai orar, que eu também vou. Pronto, é assim, só faz isso, pronto. Buscando a Deus em oração. O mal do século, secularismo e materialismo. Hoje esses dois, o secularismo e o materialismo, estão tirando os crentes de orarem, não estão mais deixando o crente orar, confiar em Deus, confiar na Bíblia, confiar em oração. É só ligado ao século, é só ligado ao que é material. A responsabilidade, a Esté teve a responsabilidade pessoal dela? Teve ou não teve? Teve. Ela foi agir como uma mulher, mas também o Mardoqueu teve sua responsabilidade pessoal, mas os judeus, ou seja, aqui tem responsabilidade o quê? Pessoal e responsabilidade o quê? Do todo. Ou seja, na obra de Deus é só um crente que é responsável? Cada crente para levar a sua cruz é a sua responsabilidade pessoal. Mas quando é para o bem de todos, é a responsabilidade conjunta do corpo, ok? Terceiro, o plano, Esté entra à presença do rei e propõe o quê? Quando ela propõe o banquete, Esté mostrou o quê? Equilíbrio, vamos lá juntos? Equilíbrio, firmeza espiritual e o quê? Ela ficou só chorando? Ela sabendo que ia morrer, que tinha um decreto contra ela. Ela perdeu o equilíbrio?
Não, porque quem tem Deus não perde o equilíbrio espiritual e nem emocional. Pronto. Mulheres sábias podem livrar da tragédia. Aí você tem Esté, era discreta, cuidadosa e também humilde. Ela ouviu o primo dela ou não ouviu? Ouviu. Deus estava trabalhando na vida de Esté através da oração e do jejum. Esté tinha o quê? Cautela e esperava o momento. Ela fez o primeiro banquete, ela revelou logo. Ela foi: majestade, salva minha vida, o Amã quer me acabar. Aí se ela não tivesse o equilíbrio, ela botava tudo a perder. Mas Esté era confiante e dependente de medite nisso, que Deus te abençoe. Irmão César orando e pastor Wagner impetrando as bênçãos apostólicas. Senhor Deus, nós te louvamos, agradecido nesta noite pela sua oportunidade maravilhosa. Continue abençoando teu povo, abençoe cada um de nós, nossas famílias, abençoe teu povo na maneira geral, meu Deus, em qualquer parte do mundo. Que o Senhor nesta noite venha curar, venha livrar, venha dar sabedoria, discernimento. Senhor, equilíbrio emocional e espiritual ao teu povo. Continue abençoando teu filho, teu servo, teu instrumento que o Senhor levantou nesta terra para abençoar as nações, abençoe a sua família, igreja, ministério, projeto. Realize o desejo do coração do teu filho para a glória do teu nome, para a nossa alegria. Nós te louvamos. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.